Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre Block Volume na Oracle Cloud Infrastructure. E aí, vamos lá? Antes de a gente começar, eu queria te pedir, por favor, vem aqui embaixo e se inscreve no canal, habilita as notificações. E se você usa o Instagram, vá lá no Instagram e segue a The Cloud Bootcamp. O Instagram é The Cloud Bootcamp, é thecloudbootcamp.pt. Estou postando conteúdo lá praticamente diariamente e vai ser um prazer poder interagir com você por lá também, tá bom? Maravilha, então vamos lá. Quando a gente pensa de casos de uso na Oracle Cloud Infrastructure em termos de Block Volume, a gente consegue pensar em pelo menos três, e são esses três que eu queria compartilhar com você hoje, tá certo? Vamos lá, então o primeiro deles é o uso do Block Volume para quando você precisa de um storage persistente e durável, né? O que eu quero dizer com isso? Quando você cria uma nova instância de computação na Oracle Cloud Infrastructure, você precisa ter um tipo de storage, né? Um lugar para você armazenar os arquivos de sistema operacional. Vamos dizer que você queira criar uma máquina virtual Linux ou uma máquina virtual Windows na Oracle Cloud Infrastructure, e para isso você precisa colocar os arquivos do sistema operacional em algum lugar, né? Você precisa tê-los em algum lugar. E esse lugar normalmente você coloca em um storage durável, que seria o Block Volume na Oracle Cloud Infrastructure, tá certo? E não somente para os arquivos de sistema operacional, você também precisa de ter um lugar para você armazenar talvez os binários de instalação da sua aplicação, por exemplo, né? Vamos dizer que você queira rodar aí um servidor de aplicação em uma máquina virtual na Oracle Cloud Infrastructure. Para isso, você precisa ter um storage durável também, para você instalar esses binários em um file system, e esse file system vai ser criado em cima de um block storage. Então, nesses cenários, você normalmente vai usar o Block Volume para atingir essa necessidade. E pensa no Block Volume como se fosse um disco rígido virtual, um HD virtual na nuvem, que é basicamente o que isso significa, tá certo? E o segundo caso de uso que eu queria compartilhar em termos de Block Volume na Oracle Cloud Infrastructure ou na OCI, quando você precisa expandir capacidade de storage na sua instância da OCI, certo? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você já criou uma instância na OCI, já criou uma instância Linux, e essa instância Linux você criou com um file system, e esse file system tem por volta de 50 GB aí de capacidade, tá? Mas ao longo do tempo, a utilização foi crescendo e esse file system está com 90% e você precisa expandir o espaço desse file system. Nesses casos, você normalmente também vai criar novos volumes de Block Volume, né? Novos volumes de storage, de block storage, para você poder expandir a capacidade dos file systems aí das suas máquinas virtuais ou hosts bare metal que você estiver usando na Oracle Cloud Infrastructure. Então esse é o segundo caso de uso. E o terceiro caso de uso, normalmente, quando você pensa, né, em termos de Block Volume na Oracle Cloud Infrastructure, quando você quer escalar a sua instância, tá? E o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você criou uma instância lá inicialmente, né, uma instância de computação, uma máquina virtual, na Oracle Cloud Infrastructure com um shape pequeno, um shape que te daria aí talvez duas ou CPUs ou pouca memória, e você precisa expandir esse shape, essa máquina virtual, esse host, para ter aí uma capacidade maior. Normalmente, o que vai acontecer? Você vai precisar fazer o shutdown dessa instância, e uma vez que você faça o shutdown dessa instância, você vai ter o seu Block Volume que estava associado a essa instância disponível ali, né? Você não vai remover esse Block Volume porque ele contém os dados do seu sistema operacional. Também, se você tiver mais Block Volumes que tiverem dados de aplicação ou outros tipos de dados, você também vai mantê-los. E aí, uma vez que a sua instância seja terminada, né? A instância que você estiver usando o shape pequeno seja terminada, você vai poder reusar esses Block Volumes que estavam sendo usados por essa instância menor anteriormente para a criação de uma instância com um shape maior. Então vamos supor que a sua instância antiga tinha um shape aí com poucas OCPUs e pouca memória, e você criou aí uma nova instância de computação, de máquina virtual, com um shape maior, tendo mais OCPUs, que você precisava de mais capacidade de processamento, de memória, e você vai criar essa nova máquina virtual com um shape maior. E para que você tenha aí os seus dados persistidos dessa instância que você resolveu expandir nessa nova instância que você está criando, você vai reusar o Block Volume dessa instância antiga nessa nova instância, e aí você naturalmente vai ter aí todos os arquivos do sistema operacional, todos os seus dados criados aí nessa nova máquina virtual, tá certo? Então, normalmente, esses são os três casos de uso que você vai usar aí o Block Volume, né, o serviço de Block Volume na Oracle Cloud Infrastructure, tá certo?